No vídeo de hoje, vamos analisar uma importante questão sobre a função social da propriedade rural, tema disciplinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 8.629 de 1993. A função social da propriedade constitui um dos pilares do direito agrário brasileiro e representa importante instrumento para harmonizar o direito de propriedade com os interesses da coletividade. A questão cobra conhecimento dos requisitos legais que devem ser atendidos simultaneamente para que uma propriedade rural seja considerada socialmente adequada. Primeiro ponto importante: a Constituição Federal estabelece que a propriedade deve atender à sua função social. No caso da propriedade rural, essa exigência encontra fundamento no artigo 186 da Constituição Federal e foi regulamentada pela Lei nº 8.629 de 1993. A ideia central é que a propriedade não deve servir apenas aos interesses particulares do proprietário. Ela também deve cumprir uma finalidade econômica, social e ambiental. Por essa razão, a legislação estabelece requisitos específicos que precisam ser observados simultaneamente. Vamos às alternativas. Alternativa A. A alternativa afirma que a função social é cumprida mediante aproveitamento racional e adequado da tecnologia, utilização adequada das dotações orçamentárias disponíveis, aproveitamento econômico do meio ambiente, observância das disposições trabalhistas e exploração favorável ao bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Incorreta. A Lei nº 8.629 de 93 não exige utilização de dotações orçamentárias disponíveis nem aproveitamento econômico do meio ambiente. Os requisitos legais são expressamente definidos e não incluem os elementos mencionados pela alternativa. Alternativa B. A alternativa afirma que a função social depende da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, preservação da qualidade de vida dos trabalhadores rurais e observância das disposições relativas ao menor aprendiz e exploração da mão de obra itinerante. Incorreta. A legislação não estabelece exigências específicas relacionadas ao trabalho do menor aprendiz, nem à exploração da mão de obra itinerante. Além disso, os requisitos previstos em lei são mais amplos e abrangem aspectos ambientais, trabalhistas e de bem-estar social. Alternativa C. A alternativa afirma que a função social da propriedade rural é cumprida mediante aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Correta. Essa alternativa reproduz exatamente os requisitos previstos no artigo 9º da já referida lei, em consonância com o artigo 186 da Constituição Federal. A legislação exige que todos esses requisitos sejam observados simultaneamente. A ausência de qualquer deles impede o reconhecimento do cumprimento da função social da propriedade rural. Alternativa D. A alternativa afirma que a função social depende do aproveitamento total dos recursos minerais empregados na recuperação dos solos degradados, da utilização adequada dos agrotóxicos e da preservação da capacidade produtiva do agronegócio. Incorreta. Esses elementos
não correspondem aos requisitos previstos pela legislação. Embora a proteção ambiental seja relevante, a lei não estabelece as exigências descritas na alternativa. Alternativa E. A alternativa afirma que a função social exige aproveitamento total das terras agricultáveis, utilização de mecanismos automatizados de semeadura e colheita e preservação do emprego e da renda. Incorreta. A legislação não condiciona o cumprimento da função social à utilização de tecnologia automatizada, nem ao aproveitamento total das áreas agricultáveis. O critério legal é o aproveitamento racional e adequado da propriedade. Resumo importante: a função social da propriedade rural está prevista no artigo 186 da Constituição Federal. A Lei nº 8.629, de 93, regulamenta os requisitos para seu cumprimento. Os requisitos devem ser observados simultaneamente. O cumprimento da função social envolve aspectos econômicos, ambientais, trabalhistas e sociais. A proteção do meio ambiente e o respeito às relações de trabalho são elementos essenciais da função social. Gabarito. Letra C. A função social da propriedade rural é cumprida quando há aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Vamos ao ponto que mais cai em prova. Quando a legislação mencionar função social da propriedade rural, lembre-se dos 4 requisitos previstos no artigo 186 da Constituição Federal e no artigo 9º da Lei nº 8.629, de 1993. Vamos a eles. Aproveitamento racional e adequado, preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, observância das normas trabalhistas, promoção do bem-estar dos proprietários e trabalhadores. A característica mais importante é que esses requisitos devem ser atendidos simultaneamente. Esse é o ponto central para a correta compreensão da função social da propriedade rural. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, compartilha com os colegas, inscreva-se no canal Direito no Dia a Dia e continue acompanhando os nossos conteúdos jurídicos.